Hola, buenas tardes, Joao. Hola, buenas tardes. Olá, boa tarde, Daniela. Como vai a Daniela? Tudo bem? Bien, bien, Chile, desde Chile. Do Chile. Tú eres de Brasil. Ok, muito bem. Somos puntuales, puntuales en la hora. Precisamente, precisamente. Sí, perfecto. Voy a hacer una prueba de presentación. É um bom indício. À partida já é um bom indicador de que ¿Ya? tudo foi feito de acordo com o planeado. Sí, 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 comparto. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sim, perfeitamente. Estou a ¿Tú ves ver a tú ves la partir presentación? do ecrã, sim, vê-se Sí. perfeitamente. Ah, ok, perfecto. Perfecto, te lo agradezco. Ahí está. Nada. Ok, listo. Me quedo tranquila. Ok, tu podes quedar tranquila porque está muito bem. Muy bien, a la hora y con presentación probada. ¿Ah? Isso. Tenemos como 25 minutos por exposición, Sim, 25 minutos más o 25 menos. minutos. Sim, ¿Sí? sim, ¿Sí? por posição. Ya. E no conjunto é uma hora e média, não? Exacto. Estoy pensando por las preguntas que siempre quedan al final, muy Claro. cortitas. Sim, Hay que sim. tratar de acelerar la presentación para que quede más tiempo de preguntas. Vale. E também a necessidade de contestar as perguntas. Sí, Entonces, sí. em que país te encontras? En Chile? En Chile, en Santiago de Chile, la capital de Chile. Bueno, entonces aí é hora de la comida, não? ¿La Neste comida? momento é hora de almoço. Claro, claro, claro. Ya fue. Ah, já foi. Aqui vai começar a cena. Va a empezar la cena ya, el Sim, sim. 19. ¿Estás en Lisboa? Sim, sim, estou em Lisboa, estou. Estás en Lisboa. Ah, perfecto. Perfecto. Hola María Jesús. Olá, boa tarde. ¿Cómo Olá, boa estás? Boa tarde. tarde, professor João Bilhinho. Acho que nós já nos falámos algumas vezes a convidá-lo para algumas iniciativas nossas. Creio que sim, creio que sim, Sim, creio que sim. mas não foi possível. Prazer. Exatamente. Mas Eu vou estar aqui. fica sempre à vontade em aberto. A Muito ver? bem, é isso mesmo. Eu vou estar aqui a apoiar no que for necessário em relação às questões que forem colocadas. Posso fazer essa articulação. Penso que o coordenador de painel é a Daniela, certo? Cierto. Creio que o coordenador do painel, Ai, não, creio é que é a Rosa. A Rosa Exatamente. Maria. Rosa Maria Certo. do Brasil. Ok, ela ainda não está connosco, pois não? Não. Eu estive com ela ao almoço. Ok. Presumo que se ela não está, deve estar muito em vias de estar. De chegar, Ela também se exato. encontra em Lisboa, só que está no hotel. Ah, muito bem. Eu estou em Lisboa, mas estou no meu escritório, naturalmente. Claro, Nem à exato. universidade fui. Agora, com a pandemia, também estou no meu bunker, aqui no meu escritório. Claro, tem que ser, não é? Temos que É, nos proteger a todos. Mas eu não a estou a ver aqui, por acaso. Eu acho que ela ainda não entrou. pois, não sei se terá tido algum problema. Nós Certo. combinámos que ela fazia a apresentação inicial, Exato. me passaria a palavra, passando a palavra aos restantes interventores. Exatamente. Sem dúvida. Ok, muito bem. Mas não está... Rosa Maria, não é? Rosa Maria. Então ela já aqui está. Ah, já está a conectar-se. O nosso helpdesk deve ter dado acesso. Ok. Muito bem.
A Maria de Jesus trabalha no INA? Exatamente. Ah. Sou chefe de comunicação, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas. Estou a ver. Mas está há pouco tempo nesse departamento, ou já está há muito? Estou há 2 anos e meio. Ok. Como eu saí da Cresap, já lá vão 4 anos, de modo que não tinha Pois. dado. Sim, não tinha, francamente, Sim, ligava não. o nome à pessoa, não ligava o nome à pessoa. Claro. O tempo passa depressa e já são 2 anos e meio. Penso que já é. Para mim, acho que há pouco tempo, mas de facto, quando nós vamos a perceber, já passaram 2 anos assim num ápice. Exatamente. E vocês aí no INA também têm sofrido várias mudanças. Verdade, sim. Aliás, o INA é típico por sofrer muitas mudanças na sua história. É praticamente uma característica do seu DNA. A Rosa Maria já está connosco. Ok? Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou no meu celular, mas eu estou tentando entrar no computador e o link não está dando acesso para mim no computador. E qual é a mensagem que lhe dá de erro? Não, ele aparece como não entrando Espere, o anfitrião da reunião deixará você entrar em breve, sala 1. Ok, é porque como nós já admitimos a Rosa Maria vou ver se a encontro aqui. É que nós já admitimos, não é? Agora com a entrada através do celular. Possivelmente está na sala de espera para entrar. Mas eu não... Então precisa desligar o... Não, pode-me dizer, ela fica em duplicado, mas pode-me dizer, ela está na mesma como Rosa Maria? É que nós não estamos... Sim, é que aqui não está a aparecer para admitir. Como Celso, o comercial. Ok. Celso Schwarzer? Isso. Ok, vou admitir então. Muito obrigado. Pronto, resolvemos. Podem depois alterar o nome, não é? Para que possa aparecer como... Pronto. Chegou ali. Ok. Olá. Sim. Pronto. Ok. Rosa Maria, vou-lhe só alterar, renomear o nome, ok? Para aparecer como Rosa Maria? É como quer? Sim? Certo. Não vai aparecer como Celso. Sim. É só por isso. Ok? Ok. Certo. Parece que seria estranho. Exatamente, no mínimo, não é? Não. Então, estamos nas 19h01, estamos prontos para começar. É a Rosa Maria que vai apresentar, não é? Sim. Eu estou aqui a dar apoio no que necessitar. Vou, ao nível das perguntas, posso-lhe depois enviar reservadamente para si apenas as perguntas, ou então pode ir vendo, mas se quiser apoio nesse aspecto, eu posso dar. E vamos admitir então os participantes e, portanto, podemos começar quando quiser. Eu vou desligar a minha câmara, está bem? Eu vou acompanhar as perguntas no meu celular, eu acho mais fácil. Ok, tudo bem. E aí eu posso ir vendo e articulando. Ir vendo por aqui, tá? Muito bem. Aqui, então eu ingresso sem vídeo. Certo. Que fica... no celular, ok. Sim, no celular tá bem. fica mais fácil para eu acompanhar. Ok. Então, tu precisa me dar autorização aqui para eu entrar, por favor. Ok, já vou dar. Só preciso de encontrar.
Ah, está aqui. Já estou a admitir, está bem? Deixa eu achar. Pois convém é que aí esteja sem a imagem, para não estarem em duplicado. E tem que tirar o som. E tirar o som, mas eu posso depois fazer isso, ok? Aqui. Não. Já está aí esse microfone, mas tem o som de entrada. Isso. Pronto. Ok, já está, certo. Agora foi. Então eu vou desligar o meu, desejo um bom... Quando quiser pode começar. Boa noite, boa tarde para os meus colegas que estão nos assistindo no Brasil. Boa noite. Boa noite, professor João. Boa noite, Daniela. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco nesse momento e dizer da importância de termos conseguido mantermos esse espaço de discussões, de criação de conhecimento, de troca de experiências, nessa edição tão diferente das anteriores do CLAD. Com essa pandemia, nós não tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos, de podermos abraçar e cumprimentar colegas que a todo ano nós esperamos novamente encontrar no CLAD, de podermos trocar uma ideia no cafezinho. Enfim, esse ano, com a pandemia, nós tivemos que restringir a nossa comunicação nessa forma. Mas, de qualquer maneira, eu ressalto a importância de termos conseguido, mesmo com toda essa situação totalmente difícil, mantermos esse espaço. O nosso painel hoje tem como título A Gestão do Profissionalismo Público, Experiências em Portugal, no Chile e no Brasil. Compondo esse painel, temos o prazer de contar com a participação do professor João Bilim, do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, aqui em Lisboa. Também tenho o prazer de contar com a participação da Daniela Carrizo Santiago, encarregada de Sistemas de Integridade e Códigos de Ética das instituições centrais do Serviço Civil do Chile. Em seguida, e finalizando o painel, eu farei a minha apresentação em coautoria com Sérgio Lino Carvalho da Silva. O Sérgio e eu trabalhamos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Antes de passar a palavra aos meus colegas, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação do que nós vamos ver neste painel. A profissionalização da função pública é uma ação indispensável para o desenvolvimento das sociedades. Novas ferramentas de tecnologia da informação viabilizam a interação direta entre o Estado com a sociedade, trazendo demandas e requerendo um maior foco no cidadão. Com diferentes formas de funcionamento e possibilidades de prestação de serviços públicos, as técnicas de gestão passam também por transformações, impondo-se a necessidade de formação de líderes e de corpos técnicos especializados em novas ocupações, em novas formas de pensar e agir, fomentando soluções que exigem um ambiente público ético, íntegro e livre da corrupção. Relevância e utilidade são palavras-chave para a melhoria da qualidade pública na preocupação
da capacitação do servidor. A administração pública deve ser uma empreendedora exemplar, pois assim contará com autoridade e legitimidade para exigir condutas éticas e livres da corrupção. Considerando esse contexto, os trabalhos que serão apresentados neste painel têm como principal temática a profissionalização dos agentes públicos. Agora, eu passo a palavra para o professor João Bilim para fazer a sua apresentação. Professor. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a todos aqueles que, cumprimento todos aqueles que nos vão seguindo neste painel. Queria começar por dizer que, enfim, o CLAD sempre foi a oportunidade de darmos um grande abraço, eu diria, abraçando todos aqueles que fazem pesquisa, que trabalham na área do setor público, aqui em toda a zona da América Ibérica, ou ibero-americana. Portanto, não só os países ibéricos, como também toda esta enorme comunidade que na prática foi socializada através de Portugal e de Espanha. E, portanto, isto é uma grande comunidade, é um grande momento de darmos um abraço. Infelizmente, nós que somos latinos, gostamos de abraçar, mesmo abraçar, não será possível esse abraço, mas que fique, olhe, este abraço virtual, na ausência de um abraço quente e bastante saboroso, que é sempre este momento que o CLAD nos dá como uma grande oportunidade de trocarmos não só ideias, como trocarmos comidas, bebidas, etc., e nos divertirmos também, porque isso faz parte tudo da vida. Uma vida sem algum gozo não é vida nenhuma. Portanto, a vida tem sempre o seu quê de gozo e, infelizmente, o gozo desta vez será muito pouco. Olha, será também à distância. Será à distância. Bom, o meu tema é a modernização do Estado e profissionalização dos dirigentes em Portugal. Eu faço, na minha comunicação, uma reflexão alargada sobre a modernização. Como a Daniela pode ter alguma dificuldade, aliás, como também no Brasil, se eu falar muito depressa, eu vou tentar falar pausadamente, despacio, para que me possam, não só a Daniela entender bem, e todos os nossos colegas de língua castelhana que seguem concretamente a língua castelhana, como também os colegas que seguem a língua de Camões e não a de Cervantes. E, portanto, com base nesta promessa de que vou tentar não comer sílabas, eu começo por dizer que, para mim, foi importante nesta comunicação definir o perímetro. O que é que se entende por modernização? É que, a páginas tantas, tudo é modernização. Eu dei-me conta de que tudo era modernização. Por exemplo, aqui em Portugal, sempre a partir da experiência portuguesa. A primeira vez que se encontra o termo modernização ligado à administração pública vem lá do tempo do Dr. Oliveira Salazar, do Estado Novo, quando Portugal ainda não era uma democracia, ok? Na primeira comissão que houve de modernização administrativa, nos anos 60. Estão a ver? Eu estava concretamente, nessa altura, a entrar para a escola. Portanto, lá vão... E já aí houve uma comissão, semelhante àquela comissão do Civil Service feita concretamente em Inglaterra. Na prática, nós portugueses imitamos, se assim se pode dizer, essa comissão inglesa, cujo objetivo era efetivamente modernizar. Mas a grande questão é, e de para cá nunca mais se perdeu este nome. Até agora, atualmente, temos um ministério que também se chama da modernização. Pode mudar, mais modernização, mais reforma, mas entre reformas, mudanças e modernizações, este termo está permanentemente ao longo de 40, 60 anos na linguagem em Portugal, e eu diria que está também, em geral, na linguagem do dia-a-dia da administração pública. E, portanto, na prática, se tudo é modernização, acaba a modernização por não ser nada. Se ela não estabelece um divisor de águas,
O que é tudo é nada, não serve de nada. Portanto, a minha interrogação na primeira parte do texto foi tentar entender se o termo ainda tinha alguma utilidade. Ou se pura e simplesmente se utilizava o termo por utilizar e que era mais uma buzzword, como se diz em inglês, e que não dizia nada. Um quick fix que se aplica a tudo e também ao mesmo tempo se levanta a tudo. Ora bem, desta reflexão que eu fiz, eu verifiquei o seguinte, é que a primeira vez que se usa o termo modernização vem do latim de modernos, e é no século XV, depois de Cristo, em que o modernos opunha-se ao anticos, e o anticos era o regime antes do cristianismo. O modernos era, depois da conversão de Constantino, era efetivamente uma civilização cristã, oposta a uma civilização pagã. É aqui que começa concretamente o termo modernos. A partir daqui, descontextualizou-se, já não deixou de significar cristão ou não cristão, ou cristão ou modernos, o antigos pagão, para significar o antigo e o novo. E até aos nossos dias temos sempre esta dicotomia entre o antigo e o novo, partindo sempre do pressuposto de que o antigo é mau e o novo é bom. Ora, que o antigo seja mau, quod est probandum, como se dizia também em latim, e que o novo seja bom, quod est probandum. Eu vou traduzir para quem não aprendeu latim. Eu aprendi latim durante 6 anos. É preciso provar. Só posso chegar à conclusão que é bom ou que é mau depois de provar. Mas, à partida, eu diria que, de acordo com o uso que se tem utilizado do termo moderno e modernização, é sempre o antigo é mau e o novo é bom. E como este antigo é mau, o novo é bom, já por antigo se entendeu muita coisa e, nomeadamente, reparai, querendo dar um salto em cima da história do termo, trazendo um pouco mais para os nossos dias para vos dizer o seguinte. Foi, com Weber, o antigo era concretamente o modelo que tinha vigorado até concretamente, portanto, até o liberalismo, portanto, durante o tempo dos regimes absolutistas, em que, para Weber, quando ele entra com o conceito de burocracia, ele tenta introduzir a racionalidade. Racionalidade tinha sido o elemento fundamental também do que eram modernos no século XVI. Isto é, com o Renascimento, o termo modernos passou a significar racional, universal, por oposição a tudo o que era local, era não racional. Estão a ver? E, portanto, passou a entrar aqui um novo fenómeno importante, que é este da racionalidade. O modernos tem de ter mais racionalidade do que o anterior. E todo o conceito de Weber de burocracia está marcado por este conceito de racionalidade. Repare, ele nem sequer define a burocracia. Ele diz assim, se nada for feito, vamos caminhar para uma sociedade burocrática. Ele praticamente coloca-se na posição de prever o que vai acontecer se nada for feito. E depois descreve como é que isso será. Ok? E nisso que ele descreve, ele diz assim, será, concretamente, tenderá a ser uma sociedade em que não há exceção, é o geral e o universal, é a racional que se impõe, a racionalidade que se impõe, e, consequentemente, ele pensa muito concretamente isto para resolver o seguinte problema, que ainda existia na Alemanha. Quem tinha sangue azul, quem era da nobreza, ou da pertença à nobreza, passava à frente, por exemplo, num guichê público, passava à frente dos restantes. Portanto, ele queria que um sistema burocrático é aquele que não permitia fazer exceções para ninguém e que não existisse privilégios. Agora, reparai, quando nós encontramos, por exemplo, na cartilha da nova gestão pública, a dizer que o serviço público tem de ser personalizado, se ele tem de ser personalizado, é exatamente o oposto daquilo que era a modernização para Weber, que ele tinha de ser universalizado e igual para todos. Não sei se me estou a fazer entender. Repare, mesmo na administração privada, quando se diz assim, eu tenho de ter um cliente, eu tenho de ter um gestor de cliente, eu estou a dizer que eu distingo entre os meus clientes
os vários clientes, e há uns mais especiais que têm um gestor especial, e depois há os outros que não têm gestor específico. Na banca hoje, como sabeis, isto está bastante introduzido, pois é um princípio que eu diria contraria aquilo que era a modernidade no tempo de Weber. Como também este, reparai, de nós concretamente podemos fazer, por exemplo, na administração tributária, estabelecer diferenciamentos entre contribuintes, ok? Em que os contribuintes mais importantes, aqueles que mais contribuem para o Tesouro Público, seguem um caminho muito particular e são fiscalizados de uma determinada forma diferente dos restantes, que entram com menos dinheiro de impostos para a administração, e eu estou exatamente a atuar no sentido oposto àquele de Weber. Ou seja, então a minha pergunta é assim, se hoje a nova gestão pública, e mesmo algum dos princípios do novo Estado weberiano, vai neste sentido da personalização, da individualização, então eu estou a modernizar ou estou a ser pós-moderno? É que exatamente a pós-modernidade é que tem a ver com isto, é com abandonar o aspecto da racionalidade e da universalidade para valorizar o local. Eu já não estou tão preocupado com a generalização, eu estou preocupado com o valor da localidade. E reparei, hão de verificar que hoje na sociedade este problema do respeito pelas diversas subculturas não no sentido inferior, mas culturas específicas, pelo respeito pelo local face ao global, ao ponto de se ter criado o glocal, portanto o global junto com em que as duas dimensões, as duas dinâmicas têm de estar presentes, eu diria assim, é uma certa evolução sobre o próprio pensamento do Weber. Portanto, para já, a primeira parte da minha intervenção é muito à volta disto, que é, dá-me algum gozo entender que, quando se fala em modernização nos nossos dias, estamos a ir contra aquilo que era a modernização de Weber, e, portanto, não estamos, muitas vezes, eu diria, reinterpretando isto, eu não estou a modernizar, eu estou a pós-modernizar. Eu estou a dizer, acabe-se com a universalidade, com o global, e concretamente vamos dar importância ao local, ao específico, à necessidade de cada um dos cidadãos, etc, etc. Por exemplo, o focar no cidadão, eu das duas, ou foco nos cidadãos, e portanto eu não estou desiguais, ou foco no cidadão. Quando eu digo ponho no singular e coloco foco no cidadão, Rosa, ainda por cima foi a forma como introduzi este painel, se eu foco no cidadão, eu estou a dizer assim, eu estou a valorizar o elemento individual face ao coletivo. Não sei se estou a fazer entender. Se eu digo foco nos cidadãos, eu estou a dizer não foco na organização, estou a empurrar a organização para o exterior, ok? Para a sua envolvente, para o seu ambiente. Então, estou a tirá-la do seu interior para o exterior. Mas se eu estou a dizer vai para o exterior, mas não digo nos cidadãos, digo no cidadão, e bem, a Rosa disse, e nem eu entender bem, mas aí não está a modernizar. Aí está, nesse caso, a pós-modernizar. Está a ver? Por isso é que este tema deu-me algum prazer, porque como iniciei esta minha intervenção, eu disse, uma vida sem algum gozo não é vida nenhuma. E, portanto, este tema tinha de me dar algum gozo e eu vou continuar a trabalhar com ele, sobretudo pelo facto de ter verificado muita contradição, em que muitas vezes o que querem dizer, quando falam em modernização, estão exatamente a fazer o oposto do que seria a modernização, tal qual como a modernização foi entendida até agora. E, portanto, essa outra realidade já não se chama modernização, chama-se efetivamente pós-modernidade, ou pós-modernização. Ora, eu vou agora passar diretamente, como não tenho muito tempo seguramente, para a profissionalização dos dirigentes em Portugal. Isso é que importa, porque é a parte, eu diria assim, mais incisiva da minha intervenção. E diria os seguintes, portanto, eu vou começar por fazer uma avaliação da modernização, se assim se pode dizer, em Portugal, tal como ela foi entendida em geral, para depois dizer o que é que, a meu entender, foi bem feito, não foi tão bem feito e deve ser feito no futuro. Vou referir muito a Portugal, não vou falar em geral. Das 5 componentes principais de reforma identificadas por Polito e Bucaerte, que são finanças, organização, medição de desempenho, transparência e governo aberto e pessoal, se olharmos retrospectivamente para o ponto zero, eu diria o seguinte, em Portugal,
Na componente financeira, destas 5 áreas, o que é que Portugal fez? Na componente financeira salientam-se a automatização de processos e a introdução da contabilidade patrimonial pública. Isto, de facto, já foi introduzido. Há muito na evolução, na parte da contabilidade temos de evoluir ainda muito, ok? Mas já começou a reforma que começou particularmente a partir de 2014, que se está a fazer, vai no bom sentido e é claramente fundamental, porque tínhamos uma contabilidade, eu diria assim, quase contabilidade de caixa no setor público, ok? Não era a accounting. Ora bem, na componente da organização, em Portugal destacam-se as reformas levadas a cabo pelo PRAS, pelo Simplex e pelo PREMAC. Eu diria assim, o PRAS e o Simplex foram protagonizadas por um governo do Partido Socialista, o PREMAC foi protagonizado por um governo do centro-direita, o governo do Partido Social Democrata e do CDS. Eu tive o privilégio de ser o presidente da Comissão Técnica do PRAS. Na transparência e governo aberto, os progressos foram menores, mas a instituição da CADA, da Comissão do Acesso aos Documentos Administrativos, que no Brasil os senhores têm o nome, salvo erro, ligeiramente diferente, foi uma iniciativa importante. Na componente de gestão de pessoas, realçam-se a introdução do concurso para os dirigentes intermédios em 1999 e a Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações e a CRESAP, a Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações, que foi levada a cabo por um governo também do Partido Socialista em 2008, e a CRESAP em 2011, que é uma comissão que visa o recrutamento e seleção dos dirigentes máximos da administração pública, introduzida por um governo do centro-direita, do Partido Social Democrata e do CDS, em 2011. Das 5 componentes referidas, a que mais impacta o profissionalismo, que é o tema deste painel, é naturalmente a componente de gestão de pessoas. Por isso vamos agora nos debruçar em concreto sobre isto, sobre este tema. A primeira nota que vale a pena salientar é que cada um dos grandes partidos em Portugal protagonizou, com um intervalo de 10 anos, uma destas reformas. O Partido Socialista, em 99, modernizou o processo de seleção dos dirigentes intermédios. O Partido Social Democrata, em 2011, o dos dirigentes superiores da administração. Aqui os louros encontram-se repartidos, ambos os processos relevam da tecnicidade, da legitimidade, da meritocracia, da transparência e da anticorrupção. E, portanto, aqui eu diria que os louros são relativamente bem repartidos. Muito, porém, falta fazer para que estes valores sejam efetivamente alcançados ainda. Por isso, são propostas as seguintes alterações ao Estatuto dos Dirigentes da Administração Central do Estado. Eu agora fiz uma avaliação do que foi feito em matéria de profissionalização, ok? Como podia também acrescentar, não está aqui no paper, o problema do concurso público para a admissão em geral no setor público, o problema das carreiras, como foi introduzida, a simplificação de carreiras, que também ocorreu com a Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações, o problema do CIADAP, o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho. Tudo isso foram reformas importantíssimas que ajudaram e ajudam a profissionalização do servidor público e dos dirigentes na administração pública. Dizia eu que, entretanto, falta muito a fazer, particularmente nesta Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, e passo a citar. Eu acrescento que eu fui o primeiro presidente desta CRESAP. A CRESAP tem de funcionar, em meu entender, junto da Assembleia da República, não do Governo. Atualmente, nos termos estatutários, a CRESAP funciona junto do Governo, do membro do Governo que tem a seu cargo a administração pública. Aquilo que eu proponho é que seja uma comissão que, como é a comissão, por exemplo, dos órgãos de comunicação social, que funciona junto da Assembleia da República. Tem de cobrar a sua fonte, o seu income, a sua fonte de rendimento, não deve vir de transferências do Estado, mas tem de cobrar por cada ato praticado e não depender do governo financeiramente. Ou seja, nós sabemos que no mercado em geral, por cada recrutamento que se faz, uma empresa de consultoria recebe o salário desse, como pagamento, o salário dessa pessoa que foi recrutada durante um ano.
pois não significa que aqui tenha de ser este valor, pode ser um valor inferior, mas já é para dizer que é relativamente fácil estabelecer qual o preço a ser praticado por esta Comissão em termos de recrutamento e seleção. A presidência da CRESAP precisa de ser eleita na Assembleia da República em sistema idêntico ao provedor de justiça. Até agora, ela é concretamente o presidente e toda a comissão é ouvida pela Assembleia da República, tem um parecer da Assembleia da República, mas que não é vinculativo, ok, é meramente ouvida, e, na prática, a última palavra é do governo. Em meu entender, precisa de ser a última palavra, ser mesmo da Assembleia da República. As suas competências têm de ser alargadas a todos os níveis da administração, ou seja, a administração central, regional e local. Neste momento, as suas competências são apenas destinadas à administração central do Estado, aí no Brasil o equivalente à administração federal. Portanto, não tem competência relativamente aos municípios, não tem competência relativamente às administrações regionais da Madeira e dos Açores. Precisa ter competências para avaliar os dirigentes da administração e os gestores públicos. Ou seja, não se compreende que uma comissão que tenha a seu cargo o recrutamento e seleção não tenha depois competência para fazer a avaliação do desempenho desses gestores. Okay? É fundamental que tenha competência para fazer esta avaliação. O prazo de nomeação dos membros da shortlist, portanto, aquela pequena lista de 3 nomes que a CRESAP apresenta ao membro do governo e ele escolhe um entre esses 3 nomes, okay? Precisa de ser imperativa e de ter uma sanção clara quando o membro do governo não cumpre. Ou seja, o membro do governo tem, salvo erro, 40 dias para nomear uma daquelas 3 pessoas. Acontece que muitas vezes mete essa proposta na gaveta e não nomeia ninguém. Embora na atual lei já haja uma comitação, portanto, já diz que o governo não pode continuar com a pessoa que lá estava em regime interino. Não sei se estou a fazer entender, mas não tem aquela, pode nomear um outro interinamente, ok? Se quiser cumprir a lei. Portanto, é preciso um castigo, se assim se pode dizer, maior para quem não cumpre. Deve ser clarificado o que é ao membro do governo que compete, em face dos nomes recebidos da banca, do júri, que há equilíbrio de género ao nível do seu ministério e não de cada concurso. Ou seja, não pode ser os membros de um concurso. Estão a ver, no ministério, quando se está a fazer concursos para dirigentes, pode haver cerca de dirigentes superiores, pelo menos uns 40 dirigentes. Não vai ser a CRESAP saber se existe equilíbrio de género. Se é dado ao membro do governo 3 nomes, ele, concretamente, ele ou ela, membro do governo, quando vai escolher um dos 3, é que tem que ter essa preocupação, não pode ser concretamente a CRESAP. Até porque, se for a CRESAP, coloca-se um problema. O membro do júri diz-se que, nos termos da Constituição, que ninguém pode ser prejudicado por causa do género, nem da etnia. A partir do momento em que eu fosse concretamente o membro da banca vá selecionar uma senhora em detrimento de um homem só por causa do género, eu diria assim, onde é que tem fundamento nos termos da Constituição? Agora, o membro em sede de concurso não posso, mas em sede de designação livre, como tem o membro do governo, com 3 nomes, aí sim pode efetivamente estabelecer esse equilíbrio portanto, do género, etc. Clarificar que a CRESAP não despartidariza. Não compete à CRESAP acabar com os partidos dentro do governo. Porque, mais uma vez, reparem, como é que uma comissão de recrutamento e seleção e uma banca pode cumprir esta missão, se a Constituição diz que ninguém pode ser prejudicado em função ou em razão de um partido político ao qual esteja filiado. Eu não posso pôr alguém na rua porque é do partido A, o partido B ou o partido C. Portanto, só o membro do governo, ok, que, por exemplo, para 30 nomes que tem de nomear no seu ministério, vai receber pelo menos 90 nomes, e ele, ao tirar 30 e 90, é que pode efetivamente exercer esta função, não concretamente a banca. Ok? A CRESAP deve coordenar e auditar os processos concursais destinados aos dirigentes intermédios. Este concurso passou a ser obrigatório em 1999, dos dirigentes intermédios, não dos superiores, do meio.
decorre no interior de cada direção-geral. Aí no Brasil dir-se-ia no interior de cada secretaria. Ok? É concretamente o secretário, aqui o diretor-geral, que preside esses concursos. Ora, mas eu diria assim, dava claramente maior isenção se estes concursos não é que virem a ser executados pela CRESAP, se fossem tutelados pela CRESAP. Ok? Porquê? Porque a CRESAP é uma entidade administrativa independente. Deve ser revogada a linha do Estatuto dos Dirigentes que permite ao Governo exonerar um dirigente com fundamento na necessidade de implementar uma nova política. Reparem, há efetivamente esta linha. Esta linha teve origem em 2004, quando não havia concurso. Repare, como é que faz sentido? A partir de 2011, com um concurso, alguém que é colocado concretamente no exercício de uma função, chegando lá com base num concurso, haver alguém, um membro do governo, que diga ele ou ela não tem condições de executar a política do governo. Então, nesse caso, se não tem essas condições, a culpa é da CRESAP, porque selecionaram-no mal. Não sei se estou a fazer entender, não é dele. Quando a banca está a fazer a seleção destes candidatos, tem de entender, isso tem de estar no perfil, que aquele candidato tem de estar disponível para executar a política de qualquer governo, de qualquer partido político. Por caso contrário, uma contradição nos seus próprios termos. É uma contradição semelhante àquela que eu falava há pouco da modernização, que não era modernização, mas pós-modernização. Portanto, reparei, não faz sentido, fazia sentido antes, quando a nomeação era de ordem política. Sendo de ordem política, chega concretamente um novo partido ao poder e diz assim, este senhor, que é do outro partido, ou foi designado pelo partido anterior que esteve aqui, ok, não tem condições de executar a minha política. Percebe-se? Agora, a partir do momento em que quem lá está em função e na sequência de um procedimento concursal, isso deixa de fazer sentido. É quase como dizer assim, imagine, alguém fez um concurso para a carreira de gestão de políticas públicas no Brasil e fez no tempo da Dilma. Chegou agora o Bolsonaro e diz, olha, você é posto fora porque você não tem condições de executar a minha política. Ele diz, desculpe, mas eu estou aqui por concurso. É exatamente o mesmo problema. Professor João, o senhor precisa finalizar a sua apresentação. Estou mesmo já. Estou mesmo já no fim, Rosa. Deve ficar com a responsabilidade de explicar a razão. Olha, e eu fico por aqui, que já mandei os recados todos que eu queria. Bem-haja. Professor João, muito obrigada. Certamente nós teremos oportunidade de voltar a ouvi-lo no nosso momento de perguntas. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Daniela. Daniela, seja muito bem-vinda. Espero que tudo esteja bem aí em Santiago, no Chile. E agora, esse ano não tenho a oportunidade de te abraçar pessoalmente, como falamos, um CLAD diferente, mas estamos aqui juntas e eu espero que o ano que vem também. Por favor, a palavra está contigo. Bueno, obrigado a todos y a todas. Buena tarde para todos. Muy buenas tardes para quienes hablan español, también portugués. Estamos como la Torre de Babel, pero el cariño y la alegría de juntarnos como hispanoamericanos, como dijo el profesor Joao, siempre es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y de alegría, porque la vida laboral también es un gozo. Y por lo tanto vibramos con ser personas que nos interesa mucho lo público. Y desde ese punto nos juntamos y es una alegría poder compartir contigo, Rosa María, con el profesor Joao y con las 27 personas que nos están escuchando en este panel. Me ha tocado a mí mostrar desde el marco de la profesionalización del Estado lo que está haciendo dentro de una línea el Estado de Chile relacionado con la profesionalización,
con foco en los sistemas de integridad y los códigos de ética, enmarcado en tiempos complejos como los tiempos de COVID, y cómo unimos estos tiempos de pandemia para poder entender el proceso de profesionalización que también evoluciona en tiempos y contextos diferentes. Tengo una presentación para que se haga más amena, mejor, más fácil. La quiero compartir con ustedes. Me dicen si la ven, porque yo no puedo verla fácilmente. Y ¿la ves, Rosa María? Sí, sí, ¿La ves? sí. Bien, vamos a comenzar. Como les decía, vengo de Chile, soy encargada de códigos de ética y sistemas de integridad del Estado de Chile. Muy interesante la ponencia del profesor Joao, porque el servicio civil en Chile se preocupa de fortalecer procesos concursales o sistemas de concursabilidad a través del mérito, y obviamente Chile también tiene un sistema que genera una mezcla de un 90% de mérito, pero un 10% también de discreción en la decisión final. Sin embargo, el proceso concursal es muy, muy importante para robustecer las confianzas y generar cargos de altos directivos dados con esta línea de selección. Por lo tanto, es muy interesante lo que el profesor Joao nos ha comentado. A mí me ha tocado desde Chile ver las reflexiones sobre la integridad y la inclusión en tiempos de pandemia. Lo primero que les quiero mostrar es estos tiempos de pandemia develó un marco trascendente de lo público y la línea desde la ciudadanía. Es decir, a nivel mundial, en la medida en que tenemos estos tiempos de pandemia, ha generado mayor desconfianza en el hacer público, porque genera altas expectativas resolutivas y de flexibilidad frente al accionar diario en materias de pandemia. Eso significa que los escenarios con mayor vulnerabilidad económica, sanitaria e interinstitucional son los que estamos viviendo en estos periodos mundiales de pandemia. Y esto ha generado que los trabajadores y las trabajadoras públicos tengan un foco arriba de sus cabezas y en sus acciones que generan mayor escrutinio público. Frente a eso, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de este marco en que estamos más mirados desde las personas, más que de los indicadores o de los números que tienen las instituciones? Y en ese marco hay una línea interesante relacionada con una profesionalización desde de la formación y la comprensión de la importancia de ser funcionario público y el impacto que esto tiene en la ciudadanía en general. Esto significa que en el 2020 nos hemos encontrado aceleradamente en un trabajo remoto que obliga a mayor digitalización, a fortalecimiento de la economía, que toma decisiones de manera más autónoma y que generamos mayor conciencia en cada trabajador y trabajadora en cómo impacta su trabajo en la resolución, la flexibilidad y la eficacia. Frente a eso, entonces, las administraciones que robustezcan temas relacionados con decisiones en materias de integridad, que generen criterios que den pauta u orientación para la toma de decisiones flexible, inteligente, y que de alguna manera reflexionen frente a la responsabilidad de todos aquellos que se enfrentan a esta situación de solucionar en el día a día los problemas propios de la efectividad de una organización. Es un escenario diferente que nos genera otros desafíos. ¿Qué desafíos tenemos? Las instituciones públicas ¿estuvieron o están preparadas para responder ante los riesgos de corrupción que surgieron en la crisis? La verdad es que tenemos dos maneras de mirarlo. Por un lado, obviamente nos devela un marco de desconfianza mayor y posiblemente un foco más puesto en el escrutinio público desde el funcionario, ¿no?
pero por otro lado también genera una oportunidad de crecimiento que tiene mucho que ver con cómo generamos líneas de profesionalización sistemática y sistémica de lo que significa la investidura de ser funcionario y funcionaria pública. El trabajador y trabajadora no se habían enfrentado anteriormente a escenarios tan duros y tan resolutivos en las decisiones que tenían que ver con la ejecución de políticas públicas, generando mayor énfasis en herramientas que tenían que ver con abordar los problemas desde su propio talento. ¿Qué ha generado eso? Entonces, escenarios de mayor presión ante lo que se espera y por lo tanto eso genera la mayor responsabilidad hacia el bien público, ¿no? Frente a eso, comentarles que las instituciones públicas entonces en relación a la respuesta a la pregunta si estaban preparadas, no estábamos tan preparados para situaciones de alta contingencia como la que hemos vivido, y ha acelerado en oportunidad el fortalecer la profesionalización de todo trabajador público hacia líneas y marcos más autónomos, capaces de decidir en pro a decisiones reflexivas en temas de integridad más que coercitivas, y que exigen altos estándares en la claridad de la respuesta. Frente a eso, entonces podemos decir la profesionalización desde el entrenamiento o la formación y la reflexión continua del hacer conductual ético se transforma en una oportunidad de crecimiento y de conexión basal en lo que significa la modernización del Estado y la profesionalización de los funcionarios. Y esto se da a todo nivel, a nivel directivo, a nivel administrativo, a nivel profesional y a nivel especialistas, entre otros. Es decir, acá se trasciende al cargo que tú tienes, porque obviamente el impacto considera distintas vulnerabilidades de lo que significa cuidar la función pública. Desde ese punto de vista, entonces, posicionamos estos temas en la toma de decisiones, en la alineación valórica, en la ejecución del cuidado, de la integridad desde lo entendido, no desde lo obligado solamente normativamente. Y por lo tanto, dentro de los temas de profesionalización de las personas, obviamente debemos incluirlo como basal en el desarrollo de carrera, basal en procedimientos de inducción que consideren ejemplos concretos e idiosincrasia y cultura de cada organización, no una declaración de principio, sino que mapas de riesgos claros, sencillos y participativos que generen procedimientos bajo la participación y los ejemplos de los funcionarios públicos y por lo tanto potenciando políticas de desarrollo por mérito basado en evaluaciones con alta carga de integridad pública, no con carga de integridad pública a partir de declaración valórica, sino que cómo esto se ve específicamente en ciertos indicadores concretos de evaluación y de formación que permita generar luego políticas de incentivos basados en desarrollo de talentos y claramente un reconocimiento que tenga que ver con la diversidad de cargos, diversidad de funcionarios públicos, más que con el solo hecho de cumplir un valor duro y concreto y estático de una organización. Por lo tanto, la organización evoluciona en la medida en que posiciona al personal, al trabajador, como elemento de formación continua en su desarrollo de carrera, como elemento de indicador duro en términos de su evaluación, con un dominio de riesgo en relación a sus cargos y con una transversalidad del mérito que va más allá de la normativa vigente. Por lo tanto, lo que hemos hecho en Chile, en el fondo, tiene que ver más bien con buscar, igual que en este iceberg, la coherencia de la institución desde la base de las personas públicas, en el sentido de buscar un marco de comunidad y un arraigo a la institución. Por lo tanto, la potestad de ser funcionario público se forma, se reflexiona, se combina a generar alta participación en la medida en que contamos
con esta profesionalización de nuestros funcionarios. Por ende, ¿qué medida concreta debiera haber? Debiera haber una responsabilidad formal y clara en los perfiles de cargo, debiera estar en las rendiciones de cuenta, de tal manera que demos cuenta de cómo alineamos los valores con las misiones y damos cuenta de cómo evolucionamos a lo largo del tiempo, y no solo basado en la producción de un proceso administrativo eficiente de una organización. Y frente a eso, entonces, la productividad procedimental es relevante desde el número, pero más relevante es la articulación con materias de ejercicio de integridad pública en la organización, que ayuda a disminuir su vulneración y genera mayor control a exposiciones que son desde adentro, como decía el profesor Joao, desde la organización hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la organización. Frente a eso, entonces, la legitimidad de lo público tiene una fórmula que tiene que ver con un marco de percepción ciudadana, pero un tremendo marco importante de la percepción de los trabajadores hacia su misma labor y hacia la labor pública. Frente a eso, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede construir la confianza de los trabajadores públicos y de la ciudadanía? Porque estamos viendo que hay dos componentes, ¿no? La percepción de la ciudadanía, el marco externo a la organización y el marco interno de la organización a través de las personas, en tiempos obviamente de contingencia sanitaria, fragilidad económica y obviamente el marco de vulnerabilidad hacia la aparición de situaciones de corrupción. La idea es ser muy constante en tres grandes puntos. El primer punto es en rendición de cuentas, en información oportuna dentro de esas rendiciones de cuentas, en procesos y procedimientos coherentes y completos, y por otro lado, la reflexión, formación e inclusión formal de los temas de integridad medibles por la comunidad, medibles por la organización y responsabilizando tanto a la organización como también a los funcionarios en su participación. Dentro de eso, entonces, Chile ha trabajado en la inclusión de códigos de éticas participativos en 284 instituciones a nivel central del Estado. Eso da cuenta de más bien como un 96%, un poquito más, de instituciones que en este minuto cuentan con una participación activa y de formación a partir del ejemplo y la cultura de la organización frente a cómo manejan su marco conductual y cuáles son los ejemplos que realmente pueden ayudar a los distintos estamentos, como los directores o directivos, los profesionales, los especialistas, los fiscalizadores, de tal manera de que este código sea dinámico, basado en la participación y en el sentido de comunidad, de estar de acuerdo en hacer algo con ejemplos concretos, no códigos que respondan a un marco solamente normativo. Por lo tanto, son códigos de ética con un enfoque participativo que tienen alta línea de prevención, pero también tienen alta línea de detección de situaciones de corrupción, en la que genera un marco importante, formal, que genera en el fondo un avance en una implementación de un sistema de integridad que tiene canales de denuncia y de consulta, sistematización en una plataforma de estos temas y reportabilidad de estos temas con coherencia. Esto en el fondo genera un marco bastante interesante y desafiante para las organizaciones, porque obliga a generar una línea de trabajo diferente que tiene que ver con la formalidad. Y esa formalidad implica tanto mayor trascendencia en la información en oportunidad, pero también el marco formal de una estructura que tenga funciones claras,
responsabilidades claras y acciones claras de evaluación para seguir trabajando. En este caso, esa estructura se ha logrado en 160 instituciones de 188, alcanzando un 85%. Es una cifra más bien procedimental, pero el procedimiento, en la medida en que sean procesos y procedimientos claros y entendibles por todos, desde un lenguaje común, genera la atención hacia la confianza del sistema y genera menos la suspicacia de que esto más bien es solamente declaraciones, ¿no? Desde ese punto de vista, Chile, para implementar sistemas de integridad basados en códigos de ética, porque ese es el enfoque, obviamente los sistemas de integridad van hacia el mérito, van hacia las compras públicas, van hacia muchos otros lados más en el Estado, pero si nos basamos en este marco participativo funcionario, obviamente han avanzado bastante los servicios en esta implementación que no es fácil, llevan 3 años y 4 meses, perdón, llevan menos de 3 años trabajando recién en esta implementación, y es un marco en contracultura, porque hay una percepción del funcionario público que aunque existan o detecten más que hace 10 años situaciones de inobservancia ética, aún así sienten en su percepción de que la institución deja impune este marco, y por lo tanto debemos trabajar en la profesionalización, formación y reflexión de los funcionarios públicos en lo que significa ser la investidura de lo público. En conclusión, podemos decir entonces que la integridad pública demanda, obviamente, por un lado, a las que también lo dijo el profesor Joao, el mejor hacer de las autoridades y jefaturas, pero el mejor hacer no desde un compromiso de un discurso, sino que de la inclusión probada en la toma de decisiones, mostrando medios de verificación efectivos que renueven el sentido de justicia, que den coherencia a las acciones, generando mayores instancias de transparencia y coherencia en situaciones de criticidad ética. Esto se forma, esto es parte del ciclo de vida de un funcionario público, ya sea en el marco de autoridad o directivo, ya sea en el marco de ser un especialista, o ya sea en el marco de estar dentro del soporte de la organización. Por lo tanto, es muy importante demandar una responsabilidad probada de los funcionarios públicos, pero esa responsabilidad probada debe tener incentivos que generen el fortalecimiento del talento de los funcionarios públicos, y para eso hay toda una técnica de profesionalización en el Estado que nos tenemos que hacer cargo en relación a temas de integridad. La integridad pública requiere procesos y procedimientos que fortalezcan. Un gran talón de Aquiles, un gran área importante, compleja, son los canales de denuncia y de consulta. A nivel mundial, las denuncias en temas de integridad han sido de alta desconfianza de las instituciones por sus mismos funcionarios, y por lo tanto el desafío es generar canales claros, reportables, oportunos, con adecuados recursos. Por lo tanto, hay que generar un recurso importante para la profesionalización en materias de integridad, generando estrategias de organización reportables a la comunidad para el crecimiento y desarrollo institucional en materia de valores. Y con esto ya termino, los trabajadores y las trabajadoras públicas son imprescindibles en su aporte en la medida en que hay una ejecución diaria que va más allá del cargo, que se enfrenta a una responsabilidad de formar, de controlar, de evolucionar y de optimizar las acciones laborales en los distintos niveles, entendiendo que las que están más arriba de ejecución de decisión política son aquellas que llevan la primera carta
para poder generar el mejor incentivo hacia las otras, hacia los otros cargos de la organización del Estado. Sin embargo, no podemos descuidar que es un elemento transversal a cualquier profesionalización del funcionario y funcionaria pública. Esta alineación organizacional prioriza el ejercicio de la investidura pública como paso fundamental de la profesionalización y por lo tanto como un asunto básico del cuidado de la democracia. Y por ende rompe el ciclo de la corrupción en la medida en que las conductas que tienen algún atisbo corrupto no se toman como continuas, como posibles de realizar, como justificadas o como una labor que hace todo el grupo, sino más bien con una reflexión continua, técnica, evaluable, puesta en los perfiles de cargo frente a su responsabilidad, encontrando el valor en cada acto público realizable. Por lo tanto, esa es mi presentación, eso es lo que yo les venía a comentar, y frente a eso entonces hemos visto que tenemos hoy en día una situación que devela con mayor fuerza, que es la situación de pandemia, con mayor fuerza al funcionario público y exige al funcionario público formarse, reflexionar y responsabilizar a las organizaciones en la evolución en materia de integridad con alto compromiso del liderazgo político. También hemos visto que es muy importante que darnos cuenta de que las instituciones no estábamos preparados para esto, sino para procedimientos mucho más estadísticos, mucho más de eficiencia del número, y hemos develado una oportunidad en potenciar la participación de las personas como ente dinámico dentro de la evolución y el fortalecimiento de la democracia. Este marco tiene elementos concretos de cómo llevarlo, tanto desde el lado formal, desde el sentido de comunidad, como el encargo hacia situaciones de mayor confianza, de fortalecimiento de líneas de mayor transparencia, con alta, obviamente, marco procedimental probado, pero que permita al funcionario público sentirse como uno más de los cirujanos del Estado y no solo como una pieza más de la nomenclatura estatal. Es una persona que realmente genera cambios y evoluciones en las organizaciones, y que esto se prueba en la medida en que son la cara visible en situaciones de contingencia como la que hemos vivido hoy. Esa es mi presentación. Hay números determinados. Chile ha tenido una muy alta producción normativa en temas de integridad. Sin embargo, el porcentaje de desconfianza con temas de institucional público sigue creciendo. Por lo tanto, amerita, y es lo que han hecho los gobiernos de turno en estos últimos 15 años, generar y fomentar un paradigma conductual que dé alta participación y genere compromisos institucionales, relevando las idiosincrasias y respetando las evoluciones de cada una de las organizaciones, generando una formalidad a una profesionalización de sus personas. Eso es lo que yo les puedo comentar en relación a el marco ético y la exigencia hacia una profesionalización más básica y más importante de estos temas. Rosa Maria. Daniela, muito obrigada pela tua fala. Muito obrigada. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Não consegui, só um minutinho. Vou tentar novamente aqui, só um minutinho. Ok.
Bem, um pouco diferente dos meus colegas, mas com muitos pontos em comum que eu vou poder sinalizar. O meu trabalho foi escrito em coautoria com meu colega Sérgio Lino Carvalho da Silva. Nós já nos debruçamos há algum tempo sobre esse tema, escolas de governo e os seus desafios na profissionalização da administração pública. O que nos motivou esse ano, em particular, foi tentar fazer uma reflexão em que essa pandemia, em que esse novo normal pode trazer ou pôde trazer para essas escolas. Então, é um trabalho que traz essa reflexão e procura pensar um pouco para frente como é que isso vai acontecer. Então, não há dúvida que as instituições públicas, como já foi bem falado aqui, exigem cada vez mais que nós possamos oferecer para a sociedade um serviço público de maior qualidade e que isso gere um resultado que possa trazer um ganho melhor. Então, mais ainda agravado nesse contexto de um enfrentamento global de uma pandemia Covid-2019. Então, a nossa principal motivação foi pensar o que acontece nesse cenário. É um tempo que nós estamos enfrentando desde março no Brasil, desde o final de março já estamos em confinamento e isso mudou radicalmente a nossa atuação. Obviamente que a formação e a capacitação de profissionais públicos são fundamentais para que a gente possa vencer toda a resistência existente e para que possamos implantar uma prática fundamentada num corpo funcional, ou seja, funcionários públicos profissionalizados que estejam preparados ao enfrentamento de qualquer desafio. Obviamente que isso vai gerar um esforço muito grande em áreas fundamentais, como, por exemplo, análise de dados, liderança, capacidades gerenciais, aspectos comportamentais que podem resultar a aquisição de conhecimentos, habilidades fundamentais aos profissionais do setor público. Mas, também de uma forma, como eu falei, enfatizando um pensamento livre, como eu falei, nós trabalhamos, eu sou coordenadora de estudos e pesquisas da Escola de Contas e Gestão do Tribunal, e o meu colega Lino faz parte do controle externo do tribunal, mas nós pensamos sempre muito nessas escolas. O Brasil tem 33 tribunais de contas e cada um conta com a sua escola, obviamente respeitando a diversidade dos contextos, as diferenças de estruturas, mas todas as escolas têm, obviamente, o mesmo objetivo. Mas o que a gente precisa fazer? Então, pensamos que, fundamentalmente, 3 caminhos, que não são, eles não são opostos, eles são caminhos que se somam. Então, o primeiro deles seria o desenvolvimento de competências digitais. E aqui eu acho importante fazer uma ressalva que essas competências digitais, que, por um lado, levam ao empoderamento do cidadão e a novas possibilidades de governança, contrastam com o descrédito e a falta de confiança nas instituições públicas e que ainda tem um predomínio muito grande de uma
de uma administração rígida, com servidores despreparados e em desacordo com as necessidades atuais. Coisas que a Daniela acabou de falar em termos da desconfiança e o despreparo das instituições públicas. Um segundo caminho, uma segunda vertente, ou seja, uma aposta maior em aprendizagens colaborativas. O que isso significa? Aprendizagens colaborativas necessárias, fundamentais, mas aonde percebemos uma cultura organizacional ainda muito individualista e pouco focada no coletivo, e aí eu remeto à fala do professor Bilin, não voltada para o cidadão, em situações onde existe medo, receio de compartilhar informações, certamente as novas tecnologias não poderão facilitar a implementação de parcerias e a integração de diferentes instituições, como um caminho fundamental. E a terceira via seria o investimento em processos inovadores na transformação da forma de pensar e agir do servidor público. E aqui o que a gente observa é o dilema da estabilidade via uma burocracia formal, orientada para a continuidade, versus processos inovadores, o que gera uma tensão permanente no dia a dia do servidor público, na transformação da sua forma de pensar e agir. É pensar em fazer algo de forma diferente. E se ele não souber, ele buscar ajuda internamente na sua instituição ou em parcerias externas visando a melhoria de processos. Então, se nós pudéssemos magicamente pensarmos numa fórmula, entre aspas, ideal do que precisaria ser feito, eu diria para vocês que a aposta nesses caminhos somados, nós teríamos resultados melhores. Então, uma das mudanças mais importantes a oferecer, sem dúvida nenhuma, é a permanente capacitação do servidor, promovendo o profissionalismo público. E aqui eu gosto muito da fala desse autor, que ele fala que a formação dos profissionais públicos é fundamental para moldar escolhas públicas e ações. O governo efetivo de uma sociedade não pode funcionar sem um serviço público profissionalizado. O que foi falado anteriormente o tempo todo, uma reflexão contínua, instituição pública preparada, a importância de ser funcionário público. Mas nos deparamos com essa pergunta, que tem que ser o norte da nossa atividade. Como nós profissionalizarmos enquanto servidores públicos para oferecermos um melhor produto para a sociedade? E aqui, de novo, trazendo a fala do professor João, foco no cidadão. Para isso, para que eu possa responder esse questionamento permanente para a minha atividade enquanto servidora pública, eu preciso identificar o que eu preciso aprender para que seja estabelecida uma relação mais direta entre a necessidade do cidadão e os serviços públicos que eu preciso prestar. E aí, obviamente, que a resposta sempre para tudo isso é a formação, a capacitação e, como a Daniela falou, a reflexão permanente como condição essencial para que eu tenha um aparato público, um serviço público competente e prestador, cumpridor, melhor dizendo, das suas funções.
qual seja a maior de todas, servir ao bem público, ou seja, público significa todos, de uma forma profissional. Bom, tudo que a gente falou aqui, tudo que, desde a primeira, da segunda apresentação e do que eu expus até agora, falam objetivamente sobre profissionalização do servidor público e o seu papel enquanto gerador de valor público. E, obviamente, as políticas de capacitação, elas precisam ser planejadas, preparando esse servidor para agir nesse mundo. E aqui eu também queria fazer uma ressalva, que nós precisamos permanentemente refletirmos sobre o significado de ser servidor público. Essa reflexão deve partir de cada servidor, como também do líder, gestor, como educador, no sentido de provocar o repensar permanentemente sobre o significado ético de ser servidor público. E, como eu falei, se eu sou servidor público, eu sou para todos. Então, eu acho que é fundamental que nós tenhamos sempre isso como um norte, a reflexão do porquê que eu sou servidor público, para quem eu sirvo e o que eu preciso fazer para que eu possa exercitar esse fazer da melhor maneira possível. E aí a gente entra no âmago do nosso trabalho, como eu falei, esse debruçar que a gente tem sobre as escolas de governo, porque eu trabalho numa escola de governo e é o meu objeto de dia a dia, de estudo, de investigação e de prática também. É a forma que eu tenho de unir a prática com a teoria. E as escolas de governo são as responsáveis pela criação de conhecimento, de investigação e de inovação na gestão pública. Então, elas têm como principal objetivo preparar os servidores para uma administração pública profissional, alinhada com todas as transformações e mudanças tecnológicas para atender o cidadão. Então, elas existem com esse objetivo de forma fundamental. Mas, como eu falei, nós somos 33 tribunais, falando só da rede de tribunais, fora as outras escolas de governo, respeitando as diferenças, respeitando os contextos, enfim, respeitando quem tem mais ou menos capacidade de trabalho, mas nós temos questões muito importantes que precisam ser respondidas. Eu não tenho todas essas respostas, eu tenho essas perguntas sempre como norte do trabalho a ser feito. Então, por exemplo, como as escolas podem oferecer uma melhor prestação de serviços, aprimorando as competências dos servidores públicos? Eu não posso nunca, enquanto escolas de governo, me esquecer desse questionamento. Quais as estratégias que elas oferecem para atender às demandas de desenvolvimento em processos inovadores? Então, vocês vejam que só nesses dois questionamentos eu já trago a responsabilidade das escolas de governo em formar, em profissionalizar o servidor público. Mais ainda, elas estão preparadas para intensificar a capacidade de gestão do Estado, o controle social e fortalecer a democracia, como a Daniela acabou de falar, a importância do serviço público como forma de fortalecimento da democracia.
E mais ainda, diante do atual cenário da Covid, dessa pandemia mundial, qual é o modelo de escolas que nós adotaremos em seguida? Como é que vai ser o nosso daqui para frente? Como atuamos até agora? Obviamente que teremos que nos adequarmos à nova normalidade ou à nova situação, seja ela qual for. Como é que vai ser isso? Mesmo ainda em pleno processo, porque de março, abril até hoje, ainda temos, apesar de ser um tempo muito intenso, com muitas dificuldades, ainda é pouco para que a gente possa perceber exatamente o que devemos ou como seremos, como vamos fazer. De qualquer maneira, alguns desafios importantes já foram descartados nessa grande dúvida. Em primeiro lugar, a fragilidade estrutural e orçamentária em relação aos recursos tecnológicos. Obviamente que com a migração massiva dos cursos que eram presenciais para online, isso exigiu a aquisição de recursos que antes não tínhamos. E, obviamente, que isso evidenciou essa fragilidade que, pelo menos, a grande maioria dessas escolas apresenta. E em consequência, nós tivemos que rapidamente desenvolvermos uma tecnologia educacional e uma equipe que pudesse fazer essa migração do que era praticamente presencial para totalmente online. E como é que ficaram os professores? Então, as escolas de governo da rede dos tribunais têm no seu corpo docente, fundamentalmente, os seus técnicos, que dão aulas. Então, que estavam já há algum tempo desenvolvendo essa atividade dentro de sala de aula, com os recursos todos normais de uma aula em tempo, entre aspas, normal, que de uma hora para outra tiveram que se readaptarem, reestruturarem e se prepararem para enfrentar o mundo virtual e com todos os recursos existentes. Mas, enfim, isso continua sendo um grande desafio. E, por fim, a incapacidade de identificar as demandas decorrentes das competências profissionais exigidas no tempo como o que estamos vivenciando. Então, de uma forma bem breve, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de como a minha escola está tentando, porque isso é um processo que está em andamento, se adequar e, nesse tempo em que praticamente ela teve que desenvolver todas as suas atividades de forma online, que já existiam antes da pandemia, mas digamos assim, no percentual muito infinitamente menor do que agora. Agora é na sua totalidade. Então, aqui, eu queria, trazendo esse exemplo, dizer para vocês que a escola ela tem, voltando àqueles 3 caminhos que eu falei anteriormente, que são as aprendizagens colaborativas, o investimento em processos inovadores e no desenvolvimento de competências digitais. Tendo esses 3 caminhos em mente, eu poderia dizer para vocês que a escola tem um programa de pesquisa
que tem como principal objetivo a ampliação da capacidade de reflexão e a geração de novos conhecimentos, de forma a contribuir para o aprimoramento da gestão pública, principalmente, em especial, aos procedimentos do tribunal. Dito isso, nós tivemos 2 produtos resultantes desse investimento em pesquisa. Foi um investimento que trouxe uma aprendizagem colaborativa muito grande, porque foi desenvolvido em parceria com outras instituições de ensino superior, 2 produtos, Manual de Boas Práticas de Obras e Pavimentação e o Indicador de Riscos de Irregularidades, que já foram objetos do nosso trabalho no CLAD do ano passado, onde a gente apresentou de forma mais completa o significado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esses 2 produtos, eles estão totalmente inseridos hoje na prática diária do TCE, tanto o Manual de Boas Práticas na atividade de auditorias, como o IRIS, que é o Indicador de Riscos e Irregularidades nas contratações públicas, o que é uma ferramenta fundamental para o controle externo. Além disso, nós conseguimos transformar esses 2 produtos em cursos, em artigos, em eventos online. Outro exemplo que a escola se superou, digamos assim, nesse momento de adversidade e de não poder contar com o aluno em sala de aula ou com o participante em algum evento, foi fortalecer as nossas parcerias com outras instituições. Então, de novo, voltando naquele caminhozinho, aprendizagens colaborativas, nós tivemos um trabalho bastante significativo e profícuo com a Escola da Advocacia Geral da União, a EGU, onde nós determinamos 2 grandes áreas de trabalho. A primeira área, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, desafios e perspectivas, onde nós desenvolvemos temas como concessões de rodovias, concessões aeroportuárias, concessões de ferrovias, concessões de energia, entre outras. Semanalmente, desde abril até final desse mês, toda semana nós temos um evento contando com a participação de técnicos da AGU, com técnicos do tribunal, discutindo os temas que eu apontei. Da mesma forma, na outra área de conhecimento, de concentração, gestão em comportamento, nós discutimos cuidados da saúde mental em tempos de pandemia, liderança e comunicação e cuidado com as relações pessoais, profissionais em tempos de quarentena. Eu quero dizer para vocês que fizemos isso na plataforma da escola, tivemos uma adesão muito grande e, com isso, nós fortalecemos a nossa parceria, desenvolvendo um produto novo que até então a escola não tinha. Da mesma maneira, nós tivemos uma experiência muito legal com a Secretaria de Estado de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, da Setur. Também desenvolvemos um plano de trabalho, também toda semana, com eventos online, onde a gente discutiu temas sobre a gestão do turismo fluminense. Essa atividade, além da parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, nós tivemos um apoio muito forte do SEBRAE e palestrantes de diversas instituições de ensino, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Fluminense, a Universidade do Estado e a Universidade Rural. Então, são exemplos de como a escola conseguiu, digamos assim, sobreviver
ao período da pandemia. Obviamente que com uma ampliação muito grande dos cursos à distância. Bem, já nas minhas considerações finais, porque eu acho que o meu tempo também já está esgotando, mas, de novo, se eu pudesse ter uma varinha de condão e dizer para vocês o que nós precisamos fazer em termos de direcionamento das escolas de governo, eu diria para vocês que nós precisamos oferecer conteúdos que possam provocar mudanças de atitudes e o uso de metodologias mais compatíveis com o perfil de uma administração pública profissionalizada que precisa estar preparada para a transformação digital. Nós precisamos investir no desenvolvimento de metodologias avaliativas para a melhoria da qualidade, eficiência e transparência da ação pública, medindo resultados finalísticos que possam subsidiar a tomada de decisões. Aquilo que eu não meço, eu não posso avaliar e, consequentemente, eu não posso ter certeza se tomei a melhor decisão. Eu preciso proporcionar itinerários formativos híbridos e multissetoriais que possam gerar aprendizagem colaborativa em comunidades de práticas, grupos de pesquisa, cursos de pós-graduação, apostando no estabelecimento de parcerias, na identificação e resolução dos problemas públicos. E, por último, criar dúvidas, provocar questionamentos, reflexões, construir e desconstruir num processo inacabado de aprendizagem contínua. Nós não sabemos de tudo sempre. O conhecimento é volátil, é líquido, ele precisa estar sempre sendo revisitado. E, por último, eu diria que os servidores públicos precisam melhorar a qualidade da sua prestação de serviços, proporcionando maior transparência nas suas ações e aumentando a eficiência do gasto público. Isso exemplifica a necessidade de profissionalizar a sua atuação e a importância da atuação das escolas de governo na implantação de novas práticas necessárias de governança no setor público. Muito obrigada. Eu não sei se nós temos tempo para perguntas, mas eu gostaria de passar a palavra para, rapidamente, o professor João fazer a sua intervenção final. 1 minuto, professor, e depois a Daniela. Por favor. Professor João, a palavra é sua. Obrigado. A minha última intervenção é para dizer que tenho muita pena que não estejam cá em Lisboa. Se não fosse esta pandemia, faríamos aqui em Lisboa uma grande pândega. É pena que não possamos fazer essa pândega com boa comida e melhor bebida por causa da pandemia. Isso sim é muito importante, porque por mais importante que sejam os conteúdos e a forma como nós comunicamos do ponto de vista científico e profissional, neste tipo de evento, aqui o convívio, o gozo, é sempre, o gozo dá-nos muito gozo. Pois foi um prazer estar convosco, bem-aja a todos. Daniela, para as suas considerações finais. Sin duda el cuidado de la democracia, sin duda la reflexión con sentido, sin duda las distintas oportunidades y desafíos que tenemos nos obligan a creer, a repensar, a co-construir en distintos ámbitos de la profesionalización, pero todos encausan en el mismo lugar. Mientras no perdamos la reflexión del ser humano como un ser que evoluciona, que mira con tranquilidad sus limitaciones y considera grandes desafíos en ella, podemos generar tolerancia, comunidad, reflexión, responsabilidad y un marco del sentido común realmente vivenciado
en el hacer público. Así que más tiempo sería mejor en la medida en que pudiéramos generar más conversación, más preguntas y más reflexiones para encontrar siempre el camino que nos haga estar gozosos de ser funcionarios públicos. Daniela, obrigada. Eu quero dizer que, ouvindo vocês e participando do painel, eu fico com muito orgulho de ser servidora pública. Foi o que eu escolhi fazer na vida e é o que me dá gozo, é o que me dá prazer. Então, eu quero agradecer muito as palavras do professor João, as palavras da Daniela e a oportunidade que vocês me deram de estar nesse painel, participar com vocês e reafirmar o orgulho que eu tenho de ser servidora pública. Muito obrigada, espero vê-los no ano que vem e eu vou fazer um brinde agora, quando eu comemorar o final da apresentação do painel, vou fazer um brinde, professor João, Daniela, muita saúde para todos nós e para a nossa família. Muito obrigada, estejam com Deus. Un abrazo para todos.